Só me apresentando, então, né? A Bruna já falou, sou psicóloga, formada pela Universidade Federal do Paraná. Eu fiz residência na Secretaria de Saúde, trabalhei em unidade de saúde, não sei se vocês aqui frequentam o postinho de saúde, agora não está dando, né, com toda essa pandemia, tudo isso, mas trabalhei 2 anos lá no Pinheirinho. Se tem alguém de lá, depois me conta para a gente trocar umas ideias aí. O meu trabalho, né, que eu fiz lá na faculdade, o trabalho de conclusão de curso, foi na psicologia da arte. Por isso que a Bruna me chamou, então, para falar sobre esse tema, né, para conversar um pouquinho com vocês. Esse tema que, nossa, vai ser difícil conseguir falar tudo, né, que é psicologia, que é arte, que é muita coisa para a gente tentar resumir aqui, mas eu vou tentar. Se ninguém estiver me entendendo, a gente conversa depois, vocês pedem para eu explicar melhor, que o assunto é longo aqui. Então, vamos começar, né, o que é essa história, então, de psicologia da arte? Então, antes de contar para vocês, né, o que é a psicologia da arte, o que a psicologia entende por arte, eu vou explicar um pouquinho da psicologia, né, para a gente saber de onde que a gente está falando, né, de que ponto eu estou partindo, né. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar da psicologia é que a psicologia tem várias linhas teóricas. O que é isso, né? Que coisa é essa, linha teórica? Uma linha teórica é o jeito que a gente entende o mundo, né? Que o psicólogo, né, ou a psicologia, ela vai usar para conseguir interpretar o ser humano, né? Porque o objeto ali da psicologia é entender o psiquismo, né? Psicologia, então, entender a mente humana, entender como a gente se comporta, como a gente se relaciona. E na psicologia existem várias linhas teóricas, então vários jeitos diferentes de entender esse ser humano, né? Esse que é tão diverso. Então muita gente quis inventar um jeito diferente aí de entender essa pessoa, né? Quando eu acho importante trazer isso, porque quando eu entrei na psicologia, eu achava que só tinha uma psicologia, né? Que eu ia lá no curso de psicologia, eu ia aprender psicologia, mas na verdade não. A gente aprende um monte de teoria e daí depois descobre que tem mais um monte e daí a gente tem que escolher uma para se chamar de nossa, né? Essa aqui é a minha linha teórica. E então tem a mais famosa que eu acho que tem é a psicanálise, que é a do Freud. Não sei se alguém já ouviu falar nesse nome aí, o Freud, né? Estudava os sonhos, o inconsciente e tal. Mas ele, olha o que engraçado, né? Ele é o psicólogo mais famoso, mas ele nem se considerava psicólogo, ele se considerava psicanalista, que é uma linha teórica da psicologia, né? Mas eles querem aí se diferenciar, eles se chamam de psicanalistas. Então, né, entendendo que a gente tem vários jeitos aí de entender o mundo, eu vou trazer aqui para vocês da minha linha teórica, né? Então, a gente vai estudar a psicologia da arte a partir da psicologia histórico-cultural, que foi a minha linha teórica que eu escolhi, enfim, que eu mais me identifiquei, né? Eu vou explicar um pouquinho, então, o que é essa tal da psicologia histórico-cultural, para daí a gente conseguir entrar, né, o que a psicologia histórico-cultural entende por arte, né? Então, a psicologia histórico-cultural, ela foi uma teoria desenvolvida na Rússia, na época da União Soviética, lá da Revolução Russa, tal. Nessa época, teve uma mudança muito no contexto da Rússia, né? Antes da Revolução, lá a Rússia era praticamente feudal, assim, né? Então, teve essa revolução, que, né, tem várias contradições sobre ela, mas ela teve um boom de teorias, de jeitos de entender o mundo, né? Quando a gente vai vendo essas linhas teóricas, a gente vê a importância de entender o contexto de cada uma, né? Que tem ali, o Freud, ele é lá de Viena, né? Então, lá da Áustria, daí tem as teorias lá dos Estados Unidos, tem teorias aqui do Brasil, né? Cada uma tem um contexto ali de entender o ser humano, de possibilidades diferentes, né? E a psicologia histórico-cultural, então, ela vem nesse contexto da União Soviética, né? De estar produzindo ali o comunismo, né? Essas coisas todas, e vem essa teoria tentar entender o ser humano. E então, a psicologia histórico-cultural, ela tem um entendimento do ser humano muito relacionado com a questão, né, tanto da história dele quanto da cultura dele. Por isso o nome, né, histórico-cultural. Então, a gente entende sempre que o ser humano ele tem um contexto histórico ali que vai
ser o determinante para a gente entender, né, qual que é a história dessa pessoa, como que ela chegou lá, né? A gente entendendo isso, né, por exemplo, eu sou brasileira, eu sou mulher, eu nasci, né, no Brasil, eu nasci em São Paulo, não nasci em Curitiba, mas então a gente tem todos esses contextos aí que demarcam a gente, né? Se eu tivesse nascido na Inglaterra, eu com certeza seria diferente, né? Pelo menos uma língua diferente eu ia estar falando, né? Eu ia estar falando português aqui com vocês. Então, todas essas coisas a gente não pode ignorar, a gente tem sempre que levar em conta, né? A cultura, o lugar que nasceu, né? Eu falei, eu nasci em São Paulo, não nasci em Curitiba. É bem pertinho aqui, mas já tem uma diferença ali, né? De cultura, de jeito de se desenvolver. Enfim, a partir desse entendimento, né? Que a gente vai entendendo o ser humano. Então, o Vygotsky, nossa, olha esse nome, né? Tinha que ser russo mesmo, senão não estou falando de outro lugar, né? Não é Pedro, não é nada, Vygotsky, então é da Rússia mesmo, né? Ele foi um dos precursores dessa linha teórica, junto com mais 2 outros autores, mas o Vygotsky ele é considerado o principal aí, teórico da psicologia histórico-cultural até hoje, ele é muito estudado, né? Então, ele teve um contexto de desenvolvimento ali, né? A gente vê ali a data, né? Ele nasceu em 1896, morreu em 1934. Morreu super jovem, o Vygotsky, morreu de tuberculose e tal, né? Naquela época, né? Não tinha ainda cura para tuberculose, então morreu com 38 anos ainda, nossa, super jovem. Mas ele acabou desenvolvendo a teoria dele bem no contexto da Revolução Russa, né? Que foi em 1917 ali. E o Vygotsky, então, a gente traz que ele é um psicólogo, mas na verdade ele não é psicólogo. Ele se formou em Direito e na formação dele, ele começou a estudar arte. Em 1915, ele terminou a formação dele e o TCC dele foi sobre o príncipe da Dinamarca, sobre o Hamlet, do Shakespeare. E de 1915 até 1925, o Vygotsky foi crítico de arte. Ele não era psicólogo, né? Ele desenvolveu a teoria da arte dele nesse período, de 1915 a 1925. E daí ele escrevia para jornais, tal, jornal tipo, na época, Folha de São Paulo, essas coisas, fazendo crítica de arte, fazendo observações, tal. E a partir desse entendimento dele da arte, dessa relação que ele teve com a arte, ele foi vendo a importância da psicologia e de se desenvolver uma nova teoria da psicologia, que foi a psicologia histórico-cultural, né? Na ideia de superar essas outras teorias que existiam na época, enfim. Então, em 1925, o Vygotsky escreveu Psicologia da Arte, né? Então, a gente tem um período aí de 10 anos de produção dele, produções de críticas de arte, né? Eu ia falar produções artísticas, mas não foram artísticas, foram enfim, né, de observação da arte aí. E ele chega, então, em 1925 com esse trabalho, que foi o primeiro trabalho psicológico dele, que daí, a partir desse trabalho, ele mudou, assim, ele passou a estudar a questão da psicologia, ele estudou muito a questão do desenvolvimento infantil, tal. O Vygotsky, ele é muito caro para o pessoal da pedagogia, porque ele revolucionou mesmo, assim, as ideias que as pessoas tinham de entendimento de desenvolvimento mesmo, né? Antes do Vygotsky, não se tinha uma noção de que certos tipos de psiquismo, certos tipos de pessoas podiam se desenvolver. E o Vygotsky, ele mostrou a partir da teoria dele que com a mediação correta, você desenvolve qualquer pessoa, né? E ele fez um trabalho belíssimo, não vou lembrar o nome da cidade, porque é uma cidade lá da Rússia, um nome difícil, mas numa escola de surdos cegos. Então, crianças que eram surdas e cegas, né, antes daquela época, elas eram consideradas incapazes, assim, porque elas não acessavam a linguagem, né? Você veja, o surdo, ele acessa a linguagem de sinais. Se ela é surda e cega, que linguagem que vai conseguir acessar, né? E eles desenvolveram uma linguagem do tato, na mão, assim, as pessoas passaram a desenvolver essa linguagem e se desenvolver como ser humano, né? Antes disso, não tinha essa mediação. Então, ele mostra ali que com a mediação correta, a gente desenvolve qualquer um, né? A gente só precisa criar essa mediação.
Enfim, né, trazendo toda essa história do Vygotsky aí, então, só para contextualizar, que ele que escreveu esse Psicologia da Arte, que é um livro, que eu estou aqui com o xerox, não sei se, acho que não dá para ver, né, depois eu mostro, agora está na apresentação, mas o Psicologia da Arte, então, é um livro que o Vygotsky escreveu, e é a partir desse livro que eu vou falar hoje, né? Eu vou explicar um pouquinho a teoria que ele teve, que ele desenvolveu nesse livro aí, o que ele entende, então, né? Por arte, o que a arte faz, tal, qual que é a diferença ali, o que a psicologia entende por arte, então. Então, já falei, né, o que é essa psicologia da arte e tal. Então, o Vygotsky, né, o que ele traz de tão diferente, assim, sobre a arte, né, o que é esse olhar que ele traz, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, né. Ele diz uma frase que eu acho muito bonita, que é: a arte é o social em nós. Nossa, que frase pomposa, né? Nem é difícil explicar, assim, né? Mas então vou tentar aqui explicar um pouquinho para vocês. Então a arte, né? Essa expressão artística, né? A literatura, o cinema, as artes plásticas, tal, ela expressa na pessoa, né? No indivíduo sozinho, sua constituição enquanto ser social, né? Então a gente consegue se ver ali na arte enquanto um ser que está para além da gente mesmo, né? Então, como a gente, quando estuda história, por exemplo, né? A gente vê a história da humanidade, uma coisa, às vezes nem parece coisa nossa, né? A gente vê lá coisa no passado, tal. Nossa, que é isso que aconteceu, né? E o que a arte permite que a gente sinta, né? A arte permite que a gente vivencie essa história da humanidade. Então, quando a gente vê um filme lá, né, sobre a Segunda Guerra, sobre uma situação que a gente nunca experienciou, a gente consegue experienciar aquilo a partir do filme, né? Então, ela traz essa vivência, que é essa vivência humana, assim, né? Então, a gente vê lá uma obra de arte, a gente consegue ter essa experiência que a gente não teria de outra forma. Então, a gente lê um livro, né? A gente vê até uma novela, né? A gente vê alguma coisa num contexto, às vezes, por exemplo, né? Eu sou daqui de Curitiba, eu vejo a novela no Rio de Janeiro, eu consigo viver as coisas que as pessoas vivem no Rio de Janeiro, sem ter que viver. Isso que a arte, ela nos amplia, né? Ela nos possibilita essa vivência de ser humano mesmo, assim, né? Então, daí o Vygotsky, ele vai estudar os impactos, né, dessa reação estética no psiquismo humano. Nossa, quanta palavra difícil, né? Então, o que é essa reação estética, né? É justamente quando a gente entra em contato com uma obra de arte, né, alguma coisa que a gente vê, que a gente acha bonita, que nos emociona, né, nos impacta, produz uma reação a partir dessa estética ali, né? E o que acontece ali no nosso psiquismo, né? No nosso, na nossa mente, no nosso, ali na gente mesmo, né? O que a arte faz com a gente, né? Então, o Vygotsky traz que ela impulsiona o desenvolvimento das emoções. Então é aquilo, né? A gente vê uma obra, a gente se emociona, a gente chora, a gente ri, a gente tem esse movimento nosso, né? Não é simplesmente como quando a gente entra em contato com, sei lá, a gente vê uma placa lá de pare na rua. A gente não vai ter reação nenhuma com aquilo, né? Ela vai mandar a gente parar, a gente para e é isso que acontece. Mas a arte não, né? A gente vê a obra ali, a gente se impacta com aquilo de alguma forma. A gente vê um filme, a gente chora, a gente se emociona ali, né? Então ela permite que a gente desenvolva essas emoções, né? Que essas nossas emoções caminhem ali a partir desse contato com a obra de arte. Então, o que o Vygotsky traz, assim, que eu acho que é bastante revolucionário até hoje, né? Nossa, ele escreveu lá em 1925, quase 100 anos esse negócio, eu ainda acho muito avançado, assim, esse entendimento dele da psicologia da arte, que ele desloca, então, né, o entendimento que a investigação da psicologia da arte, geralmente as pessoas acham que a gente ou tem que investigar o psiquismo
do autor da obra, né? Então, o que a pessoa estava sentindo, né? A gente vê muito isso, né? Vai ver uma obra bonita lá, um Picasso. O que o Picasso sentia, o que o Picasso pensava, ou vai para a pessoa que está fruindo, né? Tipo, eu estou vendo Picasso, o que eu estou sentindo? E o Vygotsky diz que não é nem ali no autor da obra e nem no espectador. A gente tem que ir, a nossa análise, para a obra de arte, para a própria produção ali do Picasso, né? O que aquela obra está nos dizendo? É ali que está a chave, assim, né? Então, esse deslocamento que ele traz, assim, eu acho que faz toda a diferença no nosso entendimento, né? E o que ele acha que a gente tem que analisar, então, dessa obra de arte? Ele traz aqui, né, a oposição entre a estrutura da forma artística e o conteúdo. Então, para a gente entender a obra de arte, a gente vê por que o artista colocou tal conteúdo, né, em tal forma. Porque não é tudo que é arte, né? Vocês concordam comigo? Tem muita coisa que não é arte, assim, que são outras coisas, né? Ciência, como eu falei, história, não são arte. O que diferencia, né? Eu vou ler um texto de história que está me contando da Segunda Guerra, ou vou ver o filme Resgate do Soldado Ryan, que tem aquele contexto da Segunda Guerra, né? Por que um é história e o outro é arte? Então, é justamente a forma que ele se apresenta. Pode ter o mesmo conteúdo, o conteúdo é a Segunda Guerra, mas a forma que está se apresentando deixa um artístico e o outro não. Então, aqui eu prometo que essa é a única citação cumprida que eu coloquei, que eu vou ler, que eu acho que essa coisa da forma e conteúdo às vezes fica um pouco difícil de entender, e daí eu trouxe essa citação e depois vai vir alguns exemplos para a gente tentar entender essa coisa aí que o Vygotsky propôs, né? Forma, conteúdo, como assim, né? Então, ao analisar a forma e o conteúdo, inicialmente deve-se compreender qual é o conteúdo da obra, para então perguntar para que o artista informou assim esse conteúdo, o porquê de sua forma. Então, primeiro a gente puxa o conteúdo para depois entender, né, o que está acontecendo nessa forma aqui. A partir disso, encontrar a razão de ser, a sua inteligibilidade. Nossa, que palavra, né? Que a gente coloca nesses slides. Compreendendo a grandiosidade da arte em sua superação do conteúdo e da forma em um produto novo. Então, a arte, ela não é só essa coisa de você pegar, né? Eu vou pegar a tristeza e colocar aqui num quadro de uma pessoa chorando, né? É uma coisa de criar algo novo, algo que supera, assim, né? Produz essa coisa criativa, assim, né? Então, vou trazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu trago é o da minha monografia, que eu fiz. Então, eu expliquei no comecinho, né, que eu fiz o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso lá, na psicologia, em psicologia da arte. E o que eu fiz no meu TCC? Eu fiz uma análise das obras muralistas do Cândido Portinari, que é um artista aqui brasileiro, né, que teve várias produções plásticas aí ao longo da nossa história. Então, eu trouxe toda essa análise aí que eu contei para vocês, e daí eu tentei fazer uma análise das obras dele, né? Eu trouxe só uma, porque senão ia ficar muito cansativo eu contar todas as obras que eu analisei. Mas, então, essa obra ela é um muralismo, né? Então, o muralismo, né? Eles são pinturas em murais. Então, essa obra ela tem em torno de 4, 5 metros, aí, é um negócio gigante, assim, que é de uma época de um movimento artístico. Aí a Bruna, que é das artes, pode depois, se vocês tiverem curiosidade, ela que explique melhor, né? Eu só estou aqui na psicologia, mas ela foi uma expressão, então ela começou no México, o muralismo, nessa ideia de se reapropriar da cidade, né? Então essas obras vinham em lugares da cidade e tal, porque a cidade ela foi se constituindo de um jeito que ela é muito hostil para as pessoas, né? Hoje a gente vê como a cidade ela foi feita para os carros, assim, né? A gente andando a pé não consegue chegar em muitos lugares e tal, e como a gente foi
se perdendo nessa cidade, né? Então, o muralismo, ele vem com essa ideia de resgatar essa relação com a cidade, né? E daí o Cândido Portinari, então, ele se apropria desse movimento e ele produz essas obras aí, né? Essa, especificamente, ela não está na cidade e ela nem está no Brasil, né? Ela está na Biblioteca de Washington, lá nos Estados Unidos. Mas ele foi chamado, então, para fazer uns murais lá, e ele fez 4 murais, representando momentos importantes aqui do descobrimento das Américas, tal, e tentando fazer uma releitura desse movimento aí, né, desses momentos. Essa é a obra que eu acho a mais bonita, assim, mais diferentona, né, que ele deixou todo mundo com umas caras esquisitas aí, que é o Garimpo do Ouro, né? Então ele pega esse momento aí importante do descobrimento do Brasil aí, tal, do descobrimento da América Latina como um todo, e ele tenta fazer uma releitura ali, né? Então, voltando ali para o que o Vygotsky trouxe, né, do conteúdo e da forma. Que conteúdo será que é esse do mural aí do Cândido Portinari, né? Entendendo todo esse contexto, toda essa isso que eu expliquei, né? O conteúdo que a gente pode entender aí é o conteúdo do descobrimento, do trabalhador, né? Da descoberta do Brasil aí, esse é o conteúdo que ele está tentando expressar. E agora, por que dessa forma? E, né, essas pessoas aí com meio sem expressão, parece, né? Esses braços grandões, aí, esse jeito. Então a gente entende que ele informou, né, desse jeito aí que parece meio esquisito, né? Essa forma até gera um certo estranhamento na gente, assim. E é justamente essa ideia, assim, né, de que o conteúdo é tentar colocar o descobrimento, todo esse movimento num outro lugar, né? Que não é mais, então, o descobrimento que é historicamente representado, dos portugueses vindo aqui e tal, descobrindo, mas com protagonismo aí de outras figuras, né? Da figura do negro, da figura do índio. Então, aí a gente tem o negro como protagonista do momento do descobrimento do ouro, né? Então, Oi. Posso dar um adendo, então? Pode. Estava acontecendo um movimento na época que é essa arte política, né, e a arte democrática. E é um trabalho meio revolucionário, né, de meio que transformar essa narrativa da colonização e trazer esse olhar para esses garimpeiros, para o trabalhador, né? Uhum. Sim, basicamente isso. Sim, sim. A gente entende, né, que o nosso conteúdo aqui, então, é a identidade do brasileiro, né? Esse trabalhador aí e tal. E a forma que esses trabalhadores anonimatos, assim, né? Que não tem aquela figura, assim, né? Aquela expressão, assim, né? E essa deformação, tal, ela causa a emoção de uma contradição, assim, né? Que tem uma identificação e um estranhamento, assim, né? De tipo, nossa, olha, ali sou eu, né? Não é mais aquele português lá que ninguém sabe de onde veio, assim, né? Ele é o trabalhador, mas não é eu ao mesmo tempo, né? Tem um estranhamento. Então, esse confronto aí, né? Desse conteúdo da identidade com a forma desse estranhamento, ela possibilita uma ressignificação aí, né? Da nossa percepção. Isso mesmo. Então, passando por uma outra forma de arte aqui, eu trouxe 3 exemplos. Esse foi o primeiro, de uma arte visual, né, que acontece ao mesmo tempo, então, o conteúdo e a forma. Agora é uma arte escrita, né, uma literatura, uma novela. A novela Leve Alento, do Ivan Bunin. Essa é uma análise que não fui eu que fiz, foi o Vygotsky. Eu só me apropriei dela, que o Vygotsky, no Psicologia da Arte, ele traz exemplo de 3 análises, de uma fábula, de um conto e dessa novela. Eu achei essa novela o mais fácil, assim, de entender a análise dele, que a novela, ela é uma contradição por si só, assim, né, que a história da novela, ela é sobre um assassinato a sangue frio numa estação de trem. Então, é uma história tensa, uma história pesada, né? Nossa, uma história de um assassinato. Mas ela, até no próprio nome, a gente já vê a contradição. Leve Alento.
ela é narrada de um jeito super leve, super tranquilo, assim, e ela vai se desenvolvendo do final para o começo. Então, é justamente a gente perguntar isso também, né? Ó, o conteúdo aqui dessa novela é a morte, né? O assassinato. E a forma dela é uma forma de leveza, de alento, né? Um leve alento. E, então, ela gera essa contradição também, né? As obras de arte, elas nos geram essa contradição que a gente vai... Por isso que a gente gera uma emoção ali, né? A gente se movimenta naquilo, né? Tipo, como assim uma coisa que é tão tensa como a morte tá me gerando um leve alento aí, né? Tá me dando uma tranquilidade, porque ela é narrada de uma forma muito, assim, tranquila, ela vai do final para o começo, então também tem a contradição, que é uma história de uma menina, essa menina que foi assassinada, que ela foi muito ruim a vida inteira dela, assim, então você vai revendo a vida dela, assim, tipo, só que daí ela morre, né? Poxa, mesmo uma pessoa sendo ruim não merece ser assassinada, assim, né? Daí fica essa contradição, e a gente consegue, a gente supera isso também, né, a partir de novos sentimentos aí que essa forma, esse conteúdo nos gera. E por fim, eu trouxe então um poema, poesia, não sei muita diferença, só vou tomar uma aguinha. Que eu acho que ela esse poema é genial, assim, né, nesse sentido da gente ver essa contradição na nossa cara, assim, né, que é O Bicho, do Manuel Bandeira. Então, eu vou ler ele rapidinho aqui para vocês, para a gente tentar fazer essa análise, né? Então, vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, a gente vê, né, como essa foi se construindo aí, essa forma e conteúdo, né? Qual que é o conteúdo aqui, né? Essa deterioração da humanidade nessa pessoa aí, né? Que está tendo que pegar comida no lixo. Esse é o conteúdo. E a forma, ela vai sendo construída, né? Para a gente ver aquela coisa do bicho, assim, né? Aquela coisa suja, aquela coisa, né? Engolia com voracidade, nem examinava, nem cheirava, no meio dos detritos, assim, catava qualquer coisa, imundície, né? Traz essa coisa muito do animal, assim, e daí quando vai para os animais ali, não, o cão não era, um gato, nem um rato era, né? Era um ser humano, então a gente gera essa contradição, assim, né? Da gente ver toda essa coisa não humana, né, de não ter esse cuidado consigo próprio, de não analisar a comida que está comendo, de nada, e no final é um ser humano, né? Então, esse sentimento que nos gera de indignação, de tipo, como assim, né? E é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né? Gente sendo obrigada, né, a pegar comida do lixo porque não tem comida, assim, né? Então, como a arte também, ela nos permite rever coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma coisa que é tão comum, assim, tão corriqueira, quando a gente lê esse poema aqui, nossa, olha só, né? Que desumano que está o estado desse ser humano aqui, né? Então, agora saindo do mundo das artes e voltando para análise aqui, né? Para concepção, então, vigotskiana de arte, quando Vygotsky vai fazer a análise dele, ele primeiro se opõe à teoria do contágio. O que é essa teoria do contágio? A teoria do contágio, ela era uma teoria que era muito disseminada na época, ela foi criada, foi teorizada pelo Tolstói, que era um literato muito famoso na Rússia, que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, tal. Ele, além de escrever literatura, ele também escrevia teoria sobre a arte. E ele escreveu essa teoria do contágio, que quer dizer que ele dizia, né, o Tolstói, que a pessoa se contagiava com o sentimento do artista. Então, o artista produzia uma obra porque ele estava triste e a pessoa ficava triste, né, se contagiava. O Vygotsky, ele se opõe a isso, ele diz que não é só isso, né? Eu até coloquei uma citação aqui que eu achei muito irônica, muito engraçadinha, assim, da parte dele, né, que ele falou: se um poema de tristeza tivesse por objetivo final comunicar apenas a tristeza,
isso seria triste demais para a arte, né? Então, aquela coisa assim de que não é só isso, né? Como a gente viu lá, a arte ela produz muito mais que isso, é muito mais do que simplesmente comunicar uma tristeza do poeta, né? Porque se fosse só isso, não precisava de arte, né? A gente tem comunicações melhores aí. Então ele se opõe a essa teoria de que acha que é só o contágio, né? A pessoa está triste, você vai ficar triste, ou a pessoa está feliz, você vai ficar feliz. Então ele traz, né, que a arte está para a vida, assim como a uva está para o vinho. Como assim? Né? Então a uva ali no vinho, né? A uva é a matéria-prima. Né? A uva está ali na vida, tal, e a gente pega e transforma essa uva em algo novo, no vinho, né? Algo que a gente frui, algo que a gente aproveita, tal, é algo diferente, né? Então, se a teoria do contágio fosse como o vinho e a uva, né? A gente ia ter uva e depois ia ter uma uva de novo, assim, né? Então, não. A arte, ela produz algo novo. Então, é que nem a uva que vira vinho, a gente tem a nossa vida, e a arte produz, né, algo para além daquilo, algo que a gente consegue se entender para além da gente mesmo. Assim. Então, né, o Vygotsky formula que a arte é uma técnica social do sentimento, que possibilita que os indivíduos se relacionem com esses sentimentos como objeto, como algo externo que se interioriza. Então, né, o que é esse... Opa! Eu vou passar para esse aqui, depois eu volto para aqui. Então, o que é essa frase, né? Arte como técnica social dos sentimentos. Então, a arte é uma técnica, porque ela é colocada numa forma, né? Ela tem uma certa forma, ela não é, como eu falei, não é uma placa, ela não é uma parede em branco, ela é uma forma ali que a gente vê como arte. Social, né? Então, ela está para além do indivíduo, aquilo que eu já falei também. Ela expressa essa coisa nossa da história, da humanidade, de todo mundo e tal, dos sentimentos. Ou seja, né, ela desenvolve essas emoções. Então, a gente tem vários sentimentos que a gente não entende, a gente não sabe porque a gente está triste, a gente não sabe... E a arte, ela permite que a gente se relacione com aquilo de forma externa, né? A gente veja aquilo. Então, isso é uma tristeza e agora eu consigo, né? Ou aquele exemplo lá do Cândido Portinari, né? É uma coisa que às vezes a gente nunca parou para pensar, assim, como que é a relação da história do Brasil com os brasileiros, né? E daí a gente para pensar a partir daquilo, assim, a partir desse sentimento, né? Então, ou o poema lá do Cândido Portinari, do Manuel Bandeira, né? A gente tem uma nova relação ali com esse social, com essas nossas relações aí, né? Então, é isso aí, né? Um resumo aí. Então, essa reação estética impulsiona o desenvolvimento dessas emoções, né? Às vezes, que a gente vê muito, assim, né, gente? Como a gente está desapropriado das nossas emoções, assim. A gente fica triste, a gente não sabe por que fica triste. De repente, a gente está tendo crise de ansiedade. O que está acontecendo, né? A crise de ansiedade é uma reação nossa. Por mais maluco que isso possa parecer, a gente que está produzindo esse negócio aí. Mas a gente está tão desapropriado, está tão, né, correndo com a vida e sem parar para pensar, que de repente a gente está tendo crise, a gente nem sabe por quê. Então a arte, né, ela possibilita que a gente se relacione com essas emoções, esses sentimentos, para poder ir se humanizando, né, poder ir olhando o ser humano de outra forma. Então, para terminar aqui, eu não tinha como não terminar com esse poema, conto, não sei o nome também. Vocês veem que eu gosto de falar de arte, mas eu não entendo muita coisa da arte em si, né? Eu só gosto de apreciar e falar as coisas dela. Mas eu acho esse continho aqui do Eduardo Galeano genial, porque ele fala exatamente o que eu falei, assim, só que na arte. Eu amo isso, então, ele já traz... amo esse poema também. Ele é maravilhoso, né? Ele é do Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. O nome desse livro é um abraço já, né? E ele tem online para quem tem computador, para conseguir ler, não precisa nem comprar. Sim, sim. E ele tem essas gravurinhas também, né? Essa aqui é do próprio poema. É bem bonitinho, assim, do conto, né? Acho que é um conto isso. Mas então eu vou ler
daí a gente pode analisar, enfim, né? Daí depois eu quero abrir para a gente conversar sobre, né? Mas então, a função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, no seu sobrenome dele, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, tanto o fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. Quando finalmente chegou a falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Não tem coisa mais função da arte que isso, né? A gente ser ajudado pela arte a perceber uma coisa que é da vida. Então, com isso eu termino a minha apresentação. Espero, fica aqui meus contatos, quem quiser conversar, tal, fiquem à vontade.